Olá, boa tarde. Olá, olá, tudo bem? Bora lá começar mais uma live. E hoje eu tô no dia certinho, hein? Ontem teve live surpresa, que eu consegui me organizar aqui e fazer uma live bem legal ontem, dando sequência aí a, ao educar com amor, tá? Vamos dar uma recapitulada? O que vocês acham? Pra gente, quem não assistiu as lives anteriores, elas estão lá no meu canal do YouTube, Drica Rossi. É só conferir toda essa sequência que eu estou fazendo do Educar com Amor, tá ok? Então, a gente já falou sobre coerência, que são os 3 Cs, tá? Da educação infantil, que é coerência, que é constância, e hoje nós vamos falar sobre consequência. Eba! E esse tema, consequência, é muito legal. É bem legal. Então, lembrando, os 3 Cs: coerência, constância e consequência, tá ok? Vou fazer um alinhamento aqui com vocês. Eu fui dando uma olhada quando eu faço essa live, eu coloco ela no Instagram e depois eu edito e coloco lá no meu canal do YouTube Drica Rossi. Mas eu percebi que essas 2 últimas lives, que foi da coerência e da constância, no final começou a dar problema entre o áudio e o que eu estava gesticulando com a boca, tá? Então, e também deu falha também no áudio. Então, se você entrar aqui no Instagram e não tiver bom, tá? O áudio e o vídeo, vai lá para o meu canal do YouTube, tá ok? Drica Rossi, tá ok? Porque lá tá certinho, tá na íntegra lá. E aqui no Insta não tem como a gente editar e organizar, enfim. Então, a gente vai mesmo na vibe aqui, tá ok? Bora lá, então? Feitos esses alinhamentos, se não tiver bom aqui no Insta, vai lá no meu canal do YouTube, tá ok? A gente falou já sobre coerência, ao qual você tem que ser coerente o que você pensa, você fala e você age. Se você pensa de um jeito, age de outro, isso confunde a criança, tá? Então, você precisa ter coerência no que você está fazendo, porque isso vai ajudar a criança a ter... você sabendo o que você quer, a criança vai conseguir confiar em você, tá ok? Nas suas ações e no que você fala. Constância. O que é constância, gente? Constância é quando você é contínuo naquilo que você está ensinando para a criança. Você tem a persistência de estar educando o seu filho ali. Porque a criança, ela demora um tempo. Lembra? A criança nasce, ela não sabe nada. Cabe aos pais ensiná-la e amá-la. Tá ok? Depois ela vai para a escola e vai ter um outro tipo de ensinamento. Aqui nós estamos falando de educar, que cabe essa responsabilidade são dos pais. Então, você precisa ter essa constância em estar insistindo e ser, sabe, todos os dias estar ensinando ali até a criança entender e absorver aquilo. Até ela começar a fazer aquela ação no inconsciente, tá ok? Lembrando que a gente tem aí o nosso lado na mente, o consciente e o inconsciente. Então, são poucas coisas que a gente faz conscientemente. A grande maioria a gente faz, como diz o outro, na osmose mesmo. A gente vai no embalo. Então, por exemplo, você escova dente, você escova dente. Você levanta, acorda, faz xixi, vai beber água.
isso ficou automático. Então, isso já está no inconsciente. É um hábito que você tem, os hábitos inconscientes, tá ok? Então, e por falar em hábitos, fazendo um outro alinhamento aqui, gente, essas lives que eu estou fazendo, esse conteúdo que eu estou dividindo com você aí, não é porque eu entendo mais do que você, não é isso, longe de mim, tá? Aqui, fazendo essa comparação de quem educa bem, quem educa mal, tá? Não, sem julgamentos, tá ok? Não importa. Eu estou trazendo esse conhecimento que é o que eu faço no meu dia a dia. E esse conhecimento que eu tenho sobre técnicas, sobre processos, ferramentas, isso me ajuda no meu dia a dia a educar a minha filha, a trabalhar o meu convívio familiar dentro da minha casa, para ter harmonia, para ter uma boa comunicação. Então, eu estou compartilhando com você, receba como um presente essas técnicas, esses processos e essas ferramentas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada aí como profissional, como pesquisadora e também como mãe, que funcionam. Então, não vim aqui julgar ninguém ser uma boa mãe ou uma mãe ruim, tá ok? Eu tô te trazendo coisas aqui do meu dia a dia que podem somar aí com a tua forma de educar. É para somar, é para a gente se unir, para educar os nossos filhos com mais amor. Estamos alinhados, então? Maravilha, maravilha. Bom, o que eu tinha falado antes sobre hábitos. Às vezes a gente tem vários hábitos. Quando a gente nasce, a gente não tem hábito nenhum. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai recebendo crenças aí, padrões dos nossos pais, avós, dos nossos professores, vizinhos, amigos, da nossa comunidade. E aí vão se criando hábitos. Esses hábitos, eles podem ser bons ou ruins. A mente não registra isso. O que é bom e o que é ruim. São simplesmente ações. Tá ok? Só que essas ações, elas vão ter aí uma consequência. E aí você tem esse hábito contínuo, como por exemplo, comer em frente à televisão. Isso é um hábito. Para você sair desse padrão de comer, desse hábito de ficar em frente à televisão comendo e comer, fazer as suas refeições no local adequado, que é a mesa, com a família, todo mundo conversando, saboreando, degustando essa comida maravilhosa e criando essa harmonia na hora da alimentação, você vai ter que criar esse novo hábito. Porque o hábito de comer em frente à televisão, ele está lá, certo? E é óbvio que isso vai ter uma consequência. Vamos entrar aí no tema das consequências, o terceiro C da educação infantil, que vai para o resto da vida, tá? Então, isso que eu vou falar com vocês hoje sobre a consequência, vocês vão poder usar isso para o resto da vida, em todos os setores da sua vida, profissional, dentro da sua casa, a sua busca pessoal, tá? Então, os hábitos nada mais são, e às vezes a gente não consegue executar as coisas e as coisas não estão funcionando, às vezes por questões de hábitos. E o hábito, ele vai estar ali. Para você criar um hábito que seja bom para aquele momento, não tem como substituir. Não tem como eliminar isso daqui. Você cria um novo hábito. E automaticamente você vai começar a executar esse novo hábito até que esse daqui deixe de ser um hábito rotineiro.
Dá para entender isso? Tá fazendo sentido? Depois me responde aqui. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai trabalhar com as crianças é estar mudando esse hábito que a gente tem de gritar, de colocar de castigo, de bater, de ficar enlouquecida. Esse é um padrão que a gente vai seguindo, tá ok? E depois a gente vai falar desses 3 Cs, colocando eles na prática, tá? Mas olha que interessante. Eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra consequência. E está escrito assim: substantivo feminino. Primeiro, algo produzido por uma causa ou frequência, sequente a um conjunto de condições, efeito, resultado. 2. Conclusão que deriva de um raciocínio lógico, inferência, ilação e dedução. Nós vamos nos atentar à palavra, é uma sequência de conjunto de condições, é o resultado, é o efeito de ações, tá? Então, consequência nada mais é do que o resultado de ações que você faz. Beleza? Estamos alinhados aí, não é? Então, deu para entender o que é consequência, porque é importante a gente entender a palavra. Bom, vamos lá. Consequência. Nós saímos da postura. Quando você aplica a consequência, você sai da postura daquela pessoa que castiga, que grita, que bate. Isso na visão da criança e também na sua. E aí, a criança, ela vai viver a reação do que ela faz, tá? Ela tem o aprendizado que toda ação tem um resultado. E é ela que vive esse resultado. É ela que escolhe esse resultado. E vou alinhar isso mais a fundo com vocês, tá? Então, nós temos que trabalhar com as crianças as consequências. O que é consequência? Ela não é um objeto, ela não é uma recompensa, consequência não é recompensa física, tá? Você faz aquilo, eu te dou um docinho, tá ok? Não é isso. A consequência, ela pode ser boa ou ruim, como uma experiência, tá? Então, por exemplo, uma criança, ela escolhe arrumar o seu quarto, a organizar o seu quarto, a organizar os seus brinquedos, e depois que ela organizar, ela pode brincar, ela pode assistir um desenho, ela pode jogar bola. E aí fica prazeroso a gente ir junto com ela, a gente fazer isso juntas, depois dela fazer essa tarefa. Vamos chamar aqui de tarefa, tá ok? Então, essa é uma boa consequência. Poxa, eu arrumei o meu quarto e agora eu vou poder brincar com a minha mãe. Eu arrumei meus brinquedos e agora eu vou poder assistir um desenho. Não é troca, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa boa consequência que teve, então ela teve uma boa experiência, que foi cuidar do quarto dela, cuidar dos brinquedos dela. Entende? Ela escolheu, ela teve uma consequência e teve um resultado. Tá fazendo sentido para você? Esses 3 fatores, ela escolheu, ela teve a consequência e dessa consequência veio um bom resultado. Veio um resultado, tá? Independente de ser bom ou ruim.
Quando a criança ela faz algo bom e tem um resultado bom, é importante que a gente enfatize isso, desse resultado que aconteceu. Porque senão ela fica só no mau resultado, ela só fica no que não é bom, entende? Então, por exemplo, se ela tem essa tarefa de ir lá, arrumar o quarto dela, e aí a gente mostra para ela, depois do seu quarto a gente pode jogar, vamos montar um quebra-cabeça. Então ela entende que tem uma coisa prazerosa depois dessa consequência de arrumar o quarto. O resultado vai ser brincar com a minha mãe de quebra-cabeça. Que delícia! É prazeroso. Agora, por exemplo, quando ela rabisca a parede, ela fez uma escolha, rabiscou a parede. Qual é a consequência? Pega o pano e vai limpar, certo? O resultado é o quê? O resultado é essa experiência que ela vai ter de que, poxa, rabisquei, agora vou ter que limpar. Então, ela vai entender a escolha que ela faz, é ela que escolheu aquele resultado. E a partir daí, a gente começa a ensinar para a criança, olha que coisa importante, registra isso na sua cabeça. A criança, ela começa a escolher e ela começa a entender que ela é responsável pelas escolhas dela. Poxa, eu escolhi isso, eu vou ter essa consequência, esse resultado. Percebe isso? Então, quando você começa a fazer esse alinhamento com a criança, você dá autonomia para ela. Ela vai ficar segura, porque se ela sabe, se ela não escolher legal, vai ser um resultado que não vai ser legal, vai ter uma consequência que não vai ser legal. E ela sabe que foi ela que escolheu. Vai crescer um adulto que vai ser responsável pelas suas escolhas. Olha que formidável isso sobre consequências. Registra isso aí na sua cabeça, faz o seu consciente jogar para o seu inconsciente aí. Muito legal, né? Eu adoro essa coisa do inconsciente, da consequência. Você faz com que a criança, ela escolha, ela assume, e ela vai entender, ok, eu vou ter que ter essa consequência, eu vou ter esse resultado, porque eu escolhi. E a partir daí, quando ela percebe as boas atitudes dela, das escolhas que ela faz, ela começa a escolher arrumar o quarto, ela vai preferir arrumar o quarto, ela vai preferir fazer o lanchinho da tarde, comer toda a comida, ainda mais se você resolve fazer um piquenique, porque você vai estar trazendo uma experiência para ela boa, gostosa. E aí ela percebe que o mais importante, que ela só tem essa boa experiência, esse bom resultado, por causa da escolha que ela fez. Vamos alinhar. Então, a criança, ela vai escolher. A partir da escolha que ela fizer, ela vai ter uma consequência que vai trazer um resultado que vai gerar uma experiência para ela. Percebe? Escolha, consequência, resultado e experiência. Então, toda vez que você trabalha isso com a criança,
ela vai se sentir mais segura. Ela vai ter responsabilidade nas ações dela. Ela vai preferir fazer coisas que vão trazer uma boa experiência para ela. Porque ela sabe que toda ação vai ter uma reação. Ela vai entender que toda ação que ela fizer vai ter uma consequência. Então, por exemplo, vamos assim, vou dar um exemplo para vocês e depois, na próxima live, vamos colocar isso em prática? E aí? Eu vou depois colocar lá no meu story. Eu vou colocar lá falando sobre a consequência e vou perguntar para vocês se vocês querem que a gente faça uma live só sobre isso na prática. E aí, se eu tiver, bastante gente pedindo, aí a próxima live da semana que vem, que toda quarta, 1h tem live. E aí, se tiver bastante votação nisso, se tiver bastante mães aí querendo que eu fale mais sobre consequências e trazendo exemplos na prática, vai estar marcado, então, para quarta-feira que vem falar sobre esse assunto. Mas vocês têm que querer, tá ok? Bom, só para finalizar. Quando você usa consequência, você consegue estabelecer combinados, você para de gritar, você para de bater e você para de colocar de castigo. Vou repetir, quando você usa consequência, você para de colocar de castigo, você para de bater e você para de gritar com a criança. Porque ela vai entender que toda ação dela tem uma consequência, vai ter um resultado e vai causar uma experiência nela. Seja boa ou ruim, vai depender só dela. Então aí não precisa mais bater, não precisa colocar de castigo, não precisa gritar, não precisa se irritar. Olha que maravilha! Bora lá colocar isso em prática? Na próxima live eu vou falar para vocês, mas isso se você quiser. Então, se você quer que eu fale sobre esse assunto, que eu entre mais nessa questão da consequência, lá no meu story vai estar uma pergunta lá, se você quer falar mais sobre consequências. Então, você vai lá e clica lá que sim. E aí, a próxima live, a gente fala sobre isso. Vamos colocar isso na prática? E aí, topa? Vamos colocar? Se você tiver dúvida, me manda as dúvidas que você tem, tá ok? Compartilhe esse vídeo de hoje, essa nossa conversa de hoje, para outras mães que estão tendo essa dificuldade. Percebe? A gente não precisa bater, a gente não precisa gritar, a gente não precisa colocar de castigo e nem ficar se descabelando, porque a gente tem a consequência. E aí você usa os 3 Cs. Coerência, constância e consequência. É o trio dinâmico aí que vai te auxiliar e muito na hora de você colocar em prática aí o educar com amor. Vai te auxiliar muito. Isso me ajuda muito. Consequência para mim é formidável. E aí depois eu conto para vocês coisas que aconteceram comigo e com a Sofia e que a consequência foi infalível para estar ajudando na nossa comunicação e para a Sofia entender que as ações dela eram uma escolha dela, tá ok? Então a gente se vê na próxima live, semana que vem, quarta-feira, e vai lá no meu story, confirma se você quer que a gente se aprofunde um pouco mais nas consequências para te trazer exemplos e como você tem que aplicar
consequências no seu dia a dia com a sua criança, com a sua filha, com o seu filho, tá ok? Um beijo grande, obrigada, gente, e até a próxima live. Tchau, tchau!